com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe: que queres? Ela respondeu: dize que estes meus 2 filhos se assente, um à tua direita e outro à sua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo que eu sou batizado? Dizei eles: podemos. Diz-lhes ele: na verdade bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. E quando os 12 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja o vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Pode sentar-se em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. No Evangelho segundo a visão de Mateus é narrada a história de 2 discípulos e de um pedido de uma mãe. Jesus, o seu ministério estava sendo implantado na terra. Os discípulos caminhavam com Jesus através da pregação da palavra, através do ensinamento. Muitas pessoas estavam sendo transformadas, curas, milagres aconteciam. Aqueles que caminhavam com Jesus gozavam também do prestígio e da fama, porque naquele tempo Jesus ficou muito famoso por causa das curas, por causa das libertações que acontecia. Então aqueles que caminhavam com Jesus, iniciando com ele ali o projeto do reino, passaram a gozar também do prestígio de caminhar com Jesus e serem conhecidos também por causa de Jesus. Mas como Jesus inicia o seu ministério e ele convida homens e pessoas que eram diante da sociedade não bem vista, alguns deles, e alguns outros até mesmo que não eram qualificados humanamente falando, essas pessoas que começaram a caminhar com Jesus passaram a conhecer Jesus na sua caminhada e passaram a integrar o ministério de Jesus. Esses que passaram a integrar o ministério de Jesus ou fazer parte do ministério de Jesus, passaram agora a fazer a comparação do ministério de Jesus com o reino dos homens, com o que acontecia naquela época com os imperadores e com os governadores daquele tempo. E eles imaginavam o seguinte, que Jesus seria o rei, e depois do rei vinha o príncipe, e depois do príncipe vinham os plebeus, né? Os serviçal. Então alguns deles imaginavam que se Jesus era o rei
e se assentasse ao lado de Jesus, teria como gozar de coisas melhores ainda e seria superior aos demais que ali estavam. E como Jesus não veio para poder colocar as pessoas numa posição melhor e simplesmente somente ser reconhecido, mas para que eles fossem salvos e tornassem um exemplo de salvação para outros, Jesus observa e vê tudo o que está acontecendo. A Bíblia diz que agora se aproxima de Jesus a mãe de 2 discípulos que estava ali juntamente com eles, e ela faz uma pergunta para Jesus, e ela pede a Jesus, depois de adorá-lo ou de prestar reverência a Jesus, ela faz um pedido se Jesus poderia colocar à sua direita um de seus filhos e o outro à sua esquerda. E quando nós ouvimos isso, imagine agora que você estivesse no lugar dos demais discípulos que ali estavam. Como que talvez você pensaria ao ver alguém pedindo assim: olha, coloca um meu filho à tua direita, outro à tua esquerda. Está todo mundo ali vendo, está todo mundo ali exercendo o ministério junto com Jesus, e agora começa-se a imaginar que aqueles dois eram competidores. Eram pessoas que iriam agora competir com eles para ver quem ficava ao lado de Jesus, ou ter a posição mais alta de honra entre todos. Jesus observa o que está acontecendo, porque depois que acontece isso, começa a haver uma confusão entre os discípulos. Os discípulos começaram a ficar em confusão entre eles, porque eles ficaram revoltados pelo que a mãe daqueles outros 2 discípulos fez. Eles se sentiram diminuídos diante do pedido daquela mãe de colocar os seus 2 filhos, um do lado direito ou do lado esquerdo de Jesus. Então Jesus agora chama os seus discípulos e aplica a eles uma disciplina, um ensinamento. E o ensinamento de Jesus é muito prático, porque Jesus, ele veio e na prática ele mostrou o que era servir. Jesus, ele mostrou na prática o que era servir. Na ótica humana grande e maior é aquele que é servido. Então eles imaginavam que Jesus ele estava naquela posição por ele fazer coisas maravilhosas, grandiosas, e prestar e gozar da boa influência que ele tinha, ele seria o maior. Tanto que quando Jesus, na cerimônia da ceia, quando ele reúne os discípulos e ele pega a bacia e começa a lavar os pés dos discípulos, alguns discípulos ficaram constrangidos, porque o ato de lavar os pés de alguém, aquilo ali demonstrava reverência àquela pessoa, é como se aquela pessoa fosse maior. Naquele tempo era comum de quando alguém chegasse numa casa, aquela pessoa, para demonstrar que honrava aquela pessoa, pegava uma bacia, lavava os pés daquela pessoa, para que aquela pessoa adentrasse em sua casa. Era uma demonstração de honra. E em outro contexto, quem lavava os pés de alguém eram os escravos. Os escravos lavavam os pés dos seus senhores. E quando Jesus pega aquela bacia e coloca sobre si, com aquela toalha, e começa a lavar os pés dos discípulos, houve um deles que falou: não, mestre, jamais, não faça isso, sou eu que tinha que lavar os seus pés. Ele está dizendo assim: sou eu que sou teu servo. E Jesus fala para ele: olha, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo no meu reino. Então ele diz: então lava até os lombos, fica à vontade. Quer jogar água aqui por cima? Fica à vontade, pode ir. E aí ele diz: não é necessário, porque você já tem sido limpo pela palavra que eu vos tenho falado ou dito. A questão ali era que Jesus ele estava mostrando a sua humildade ao servir aos discípulos, a se colocar na posição de um servo.
mostrando na prática para os discípulos que servir não é nada que fira o orgulho. Quem aprendeu com Jesus e caminhou com Jesus passa a entender que servir não é algo que nos faça sofrer, mas que nos traz prazer e alegria. O sofrimento na questão de servir, para alguns, é a perseguição que enfrenta. Porque quando você começa a servir a Jesus e a fazer a vontade do Senhor, automaticamente você sofre perseguições. Porque o inimigo começa a se levantar, o inferno começa a se levantar. Porque o inimigo das nossas almas, ele não quer me ver e nem quer te ver caminhando e seguindo a Jesus. Porque toda vez que você sai da sua casa, todas as vezes que você coloca um propósito no seu coração em buscar a Deus, o inimigo ele fica com medo de te perder. Porque ele sabe que se você começar a buscar a Deus e começar a servir a Deus, é menos uma alma que ele vai levar para o abismo. Então ele começa a levantar investidas, ele começa a usar vários tipos de artimanha e coisas para quê? Para infiltrar dentro de você e colocar dentro do teu coração o sentimento de medo, o sentimento de angústia, o sentimento de pavor. Então você, não vou mais buscar não vou caminhar não vou seguir não, porque é difícil. O inimigo ele quer te ver parado, porque parado você é uma presa fácil para ele, você está enjaulado, está preso. Mas quando você decide caminhar e seguir Jesus, aí você se coloca no exército de Deus. Aí você passa a ser um soldado ao lado do exército de Deus para guerrear contra as hostes espirituais da maldade e contra o inferno. E é por isso que muitas coisas acontecem, e às vezes quando nós não estamos ligados, não estamos entendendo no contexto espiritual o que está acontecendo, a gente começa a levar para o lado humano, pessoal, da carne. E aí vem o desânimo, aí vem a angústia, aí vem a tristeza. Aí parece que tudo que você faz não dá certo. Mas por quê? Porque você começa a focar no que é físico, no que é humano. E isso vai provocar em você uma coisa chamada baixo autoestima. Mas Jesus, vendo o que estava acontecendo, porque note uma coisa, os discípulos caminhavam com Jesus. Jesus tinha convidado para que eles se retirassem. E quando eles estavam reunidos, alguém se levanta e fala assim, mestre, depois de adorar ao Senhor, falou para ele assim, tem como o Senhor deixar um filho meu à tua direita, outro à tua esquerda no teu reino? E aquilo, quando a mãe fala, ela não fala aquilo pensando em provocar os outros discípulos. Ela não fala aquilo pensando em diminuir os outros discípulos, ela estava pensando no lado dela. Mas como os outros discípulos se sentiram? Como os outros discípulos se sentiram ao ouvir o que aquela mãe fala? Porque o adversário ele tenta infiltrar de tudo quanto é maneira. Eu vou te dar um exemplo do que é isso. Vamos supor estamos aqui neste ambiente, né? Saímos dos nossos lares para louvar e exaltar o nome do Senhor na igreja e ouvir a palavra do Senhor, para nós nos prepararmos para a semana que nós vamos enfrentar. Aí imagine só que você está aqui, tá, beleza, no ambiente, né? E aí daqui a pouco acaba o culto, você vai embora e alguém que estava perto de você ali não falou contigo, você vai embora e a pessoa não falou contigo. Você imagina. Aí você sai dali e fala assim, poxa, eu estava na igreja, eu estou igual uma pedra lá, porque a pessoa do meu lado não falou comigo. E o inimigo começa a colocar um monte de coisa dentro do coração, para quê? Para que a pessoa pare de caminhar. Para que dê importância para coisas que não é para se dar importância. E quando você começa a dar importância para coisas que não se deve dar importância, você perde o foco. Porque o foco então, quando a gente vem para a casa do Senhor, o quê? É louvar a Deus, é agradecer a Ele, é colocar a nossa vida diante dEle, né? É servir a Ele. Mas quando chegamos no ambiente, aleluia, que nós olhamos à nossa volta, nós começamos a nos distrair. E o que acontece com esses discípulos era que eles estavam no mesmo ambiente e quem estava lá não era ninguém a mais a menos do que o próprio Jesus.
E mesmo Jesus estando presente, eles agora entram em confusão no meio deles por causa de outros 2 discípulos. Mas Jesus, sabendo do que estava acontecendo, ele chama os discípulos em particular e começa a aplicar neles um ensinamento. E começa a falar: não sabeis, no verso 24 diz: e quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Mateus 20, verso 24. Agora no verso 25 diz assim: então Jesus, chamando-os para junto de si, disse. Você entendeu? Eles estavam perto, mas não estavam juntos com Jesus, no mesmo pensamento, na mesma educação. A mentalidade deles estava em outra coisa, o foco estava em outra coisa. E Deus, a primeira coisa que Jesus fez é chamar eles para junto de si. Vem cá, vamos nos aquecer aqui nesse momento, vamos nos aproximar. Porque todo afastamento, todo afastamento é uma facilidade, aleluia, que se tem para o adversário atacar. Toda vez que nós nos afastamos, nós começamos a nos tornar uma presa fácil para o adversário. Esses dias eu estava na rede social observando e vendo um vídeo que foi colocado e alguém falou sobre isso, ou se afastar de Deus do perigo que se corre. E aí no vídeo estava mostrando uma ovelha e 3 lobos ferozes que pegavam ela de um lado, o outro puxava, o outro puxava e iam dilacerando aquela ovelha. E lá no vídeo dizia assim: para muitos não têm a oportunidade de voltar. E quando a gente se afasta do rebanho, quando a gente se afasta da graça, nós nos tornamos uma presa fácil. A Bíblia fala que certa feita Jesus, ele chama os discípulos e Jesus fala para Pedro, Pedro, o vosso adversário, aleluia, me pediu para cirandar contra você, mas eu roguei por você, para que você não desfalecesse na fé. Tem noção do que é isso? Do que Satanás chegar, aleluia, para Jesus e falar assim: olha, ele está aí do teu lado aí, mas deixa eu passar ele na peneira, deixa eu colocar ele à prova, deixa eu começar agora a atacar ele, para você ver se ele não vai te abandonar. E aí Jesus fala para Pedro: eu roguei ao Pai por vós, para que a vossa fé não desfalecesse. Porque o adversário, a intenção do adversário, ele é tão mal, irmãos, tão mal, que ele vai tentar arrumar tudo quanto é brecha que tiver para poder acessar o teu coração, para poder acessar a tua mente, para poder acessar as tuas emoções, para através disso te afastar de Deus. E o que acontece agora com esses discípulos é isso. Porque eles na área emocional ficaram abalados de ver o que os 2 discípulos juntamente com a mãe fizeram. Então se levanta ali um sentimento de competição, se levanta ali um sentimento de que eles pensam que são melhor do que nós. Imagina, a gente está aqui há tanto tempo com o mestre e eles têm a petulância de chegar e não querer estar à direita, à esquerda, desprezando tudo que a gente está fazendo aqui. E essas coisas, irmãos, acontecem até nos dias atuais. Sabia disso? Essas coisas acontecem até nos dias atuais. Porque muitas das vezes nós não entendemos a importância que tem de nós estarmos servindo ao Senhor. Quantas e quantas igrejas passam por processos, por quê? Porque, por exemplo, está lá o rebanho, está lá a igreja, tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5, 6, 7, 8 anos, a igreja ali está crescendo, está todo mundo ali junto. E aí muitas das vezes aqueles que estão ali antes, né, já há mais tempo, está ali na igreja, mas às vezes não se envolve tanto, não se coloca tanto à disposição, então fica um pouquinho ali, né, junto com o rebanho, mas está ali. E quando se levanta e chega alguém e começa a querer colocar a mão no arado e começa a querer fazer e tal, coisa e tal, e começa a aparecer porque está fazendo, automaticamente
para aqueles que estão há mais tempo, vai começar a pensar que aquela pessoa está querendo tomar o espaço. É uma pessoa espaçosa e agora quer fazer tudo. E aí muitos fazem, sabe o que, irmãos? Vão embora. Muitos vão embora, porque olham com um pensamento de competição, ao invés de pensar em servir. Porque se todos nós pensarmos da mesma maneira, todos nós vamos nos envolver de alguma maneira na obra de Deus, e nós não vamos ver barreira para fazer a obra do Senhor. Não vamos ver dificuldade, porque muito tem o que se fazer para o Senhor. Supondo, se você durante a semana tiver um dia de folga no teu trabalho, e você quer trabalhar para Jesus, mas está tudo organizado na igreja, não precisa de nada, mas estou sentindo desejo de fazer uma coisa para o Senhor, para Jesus. Já sei. Pastor, o senhor tem uns panfletos aí que eu vou evangelizar, vou lá para o ponto, entregar panfleto e falar de Jesus. Tem muita coisa, irmão, para se fazer para Deus. Tem muita coisa, mas muitas das vezes nós ficamos presos, nosso coração fica preso a coisinhas que às vezes não vai acrescentar nada, só vai nos diminuir. O inimigo, ele começa a colocar no coração e na mente o sentimento da competição, e no sentimento que agora eu estou de lado, eu estou deixado, não me procura. Na realidade, somos nós que temos que nos envolver com a obra. Somos nós que temos que nos lançar e pensar: Senhor, eis-me aqui, eu estou me colocando à disposição. O salmista, certa vez, ele escreve dizendo assim: o zelo que eu tenho pela tua casa me devorou. O zelo que ele tinha pela casa de Deus era tão grande que ele se sentia consumido se ele não fosse lá e fizesse alguma coisa para Deus. E aí nós vemos aqui o caso desses discípulos que estavam todos juntos com Jesus, mas eles estavam pensando em ficarem numa posição que eles estivessem confortável. Eu vou só mandar. E Jesus começou a mostrar para eles uma coisa, que no reino que Jesus veio implantar, não foi um reino para ter senhores, mas um reino para ter servos. Estar disposto a servir o teu irmão, está disposto a servir ao outro. Muitas e muitas vezes acontece, irmãos, por exemplo, na igreja, né, depois da mensagem, depois do culto, né, às vezes foi um mover tremendo na igreja, mas aí surge, às vezes, alguém na igreja que está passando por um problema particular, um problema que a pessoa não quer expor. Aí vem aqui no cantinho: pastor, tem como o senhor fazer uma oração por mim? Às vezes já até orei pela pessoa umas 3 vezes no culto, mas pastor, tem como você fazer uma oração para mim, com imposição de mão? Aí eu vou lá e faço a oração de novo, me põe a mão e oro. Por quê? Porque eu fui chamado para servir. É um servindo ao outro. Eu não posso me furtar ou negar de servir ao meu irmão que precisa. Muitas das vezes em nossas vidas, irmãos, nós nos colocamos na posição errada, e por causa disso o inimigo aproveita e começa a lançar dardos, setas. A Bíblia conta a história das 100 ovelhas, e a Bíblia fala que uma delas se perdeu. E a ovelha, quando está perdida, irmãos, é diferente daquela que foge. A que está perdida, ela começa a gritar, na intenção de encontrar o rebanho. Nós moramos numa região que agora está melhorando, né? A promessa de asfaltar vai melhorar um pouquinho, né? Mas uma área conhecida como área rural, não é verdade? Então, eu não sei se na tua época tinha mais. Antigamente, na minha infância por aqui, descia as vacas, né, um montão, aí vinha o cara chotando. Às vezes, quando não tinha um cara cuidando da vaca lá, do grupo lá das vacas que estavam descendo, os bois, um bezerrinho às vezes ficava para trás, uma vaca ficava para trás.
As outras iam embora, ela ficava ali mastigando ali, esquecia de acompanhar, irmão. Então ela se perdia. E como que ela fazia para poder encontrar as outras? Ela começa começa a urrar chamando para saber onde as outras estão. Aí quando as outras que estão ouvindo, elas fazem também, emite o sinal de lá, aí ela começa a se encontrar, e ela começa a se adiantar para poder acompanhar o rebanho. Não é diferente com as ovelhas. E aí Jesus faz essa comparação. Jesus, certa feita, diz assim, que eu sou um pastor, e as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então toda vez que o Senhor fala, as ovelhas entendem, faz o quê? Procura seguir. E Jesus sabe que o que mais o inimigo quer fazer é confundir a mente das ovelhas. Porque se ele é o bom pastor, se ele é o pastor verdadeiro, e quando ele fala conosco, a gente sente aqui dentro queimar, irmãos. Irmãos, preste atenção numa coisa que eu vou falar aqui, isso aqui é muito sério. A Bíblia fala que existe o mercenário e existe o pastor. O mercenário é diferente do pastor. O mercenário, ele cuida das ovelhas por troca, e o pastor por chamado. As ovelhas conhecem a voz do pastor, mas o mercenário também consegue ganhar a confiança das ovelhas. Mas a diferença é uma coisa, que o pastor, ele trata a enfermidade da ovelha. O pastor, ele conhece a ovelha nos defeitos da ovelha. O pastor, ele conhece os processos da ovelha. E o mercenário não. O mercenário, quando ele fala com a ovelha, ele fala na intenção de massagear o ego da ovelha, para que a ovelha se coloque sempre perto dele. Porque quem é que não gosta de ser bajulado, né? Quem é que não gosta de ser tratado com carinho? Quem é que não gosta? Todo mundo gosta. E o mercenário sabe fazer isso muito bem. Para quê? Para ganhar confiança. Para ganhar confiança, ele vai fazer de tudo para poder conquistar o teu coração, para conquistar a tua mente, para você ficar preso a ele. Mas é o mercenário. Porque no dia que o lobo aparecer, no dia que os salteadores vierem para poder arrebatar o rebanho, ele é o primeiro a abandonar, deixar no caminho e falar: isso aí não presta não. E nós precisamos identificar a voz do pastor. Nós precisamos identificar a voz de Cristo. Porque a Bíblia fala que ele é o sumo pastor. E a diferença é que quando Jesus fala conosco, nós sentimos queimar aqui dentro. E muitas das vezes quando queima aqui dentro, irmão, quando a gente sente queimar aqui dentro, aleluia, muitas das vezes não está indo de acordo com o que a gente está pensando, não está indo de acordo com o que a gente está querendo, não está indo de acordo com o que a gente acha, mas muitas das vezes confronta o nosso eu, mas sentimos queimar aqui dentro, sabemos que é o Senhor que está falando conosco, e a gente olha e fala assim: é de verdade, eu preciso mesmo mudar, não é verdade isso aí, eu preciso mesmo tomar uma posição, não, mas é verdade mesmo, eu preciso mesmo me levantar. Por quê? Porque a ovelha conhece a voz do pastor. Jesus é o sumo pastor, ele fala conosco e faz queimar dentro do nosso peito, e sentimos o desejo de segui-lo. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Eu estava assistindo um vídeo, um pastor chamou um tradutor para fazer a tradução da pregação. Eu até compartilhei. Eu achei muito lindo isso. E aquele tradutor não era cristão, não conhecia Jesus, não era cristão. E ele começou a pregar e a falar sobre Jesus e sobre Pedro, a caminhada de Pedro com Jesus, quando Jesus encontra Pedro na praia. E o tradutor, ouvindo a mensagem, porque primeiro ele precisa ouvir, filtrar, né? Depois traduzir. No meio da mensagem ele começou a ser tocado pelo amor de Cristo. O tradutor, que não era cristão, começou a chorar e se entregou a Jesus no meio da mensagem. Porque quando Cristo fala, constrange a gente, sabe? Quando Cristo começa a falar com a gente fica até envergonhado, porque a gente olha para a gente e fala assim: eu não mereço.
Porque Ele trata a gente com amor, mesmo sendo reverente, mesmo Ele tratando com severidade em certos momentos, falando duro com a gente, nos colocando mesmo não é aqui, meu filho, tal. Mas a gente sabe que o amor dele vem e nos aquece. Então a gente entende que que a maneira que Ele está nos tratando, está provando para nós que Ele nos ama. Está cuidando de nós. Você imagina o que passa com Pedro. Andava com Jesus, viu os milagres, e quando chega o momento de Jesus ser preso, quando Jesus foi preso, você é um deles. Não sou não, nunca vi esse homem. Imagine, com medo da morte. Por isso que Jesus falou para essa mãe aqui, seus filhos estão preparados para para beber do cálice que eu vou beber? Passar pelo batismo que eu vou passar, o que eu tenho passado? Porque o batismo que ele passaria, no caso, seria a morte. Eles estão dispostos a morrer pelo reino? Eles estão dispostos a ser chacota diante de todo mundo? Mesmo sendo justo, ser tratado como se não fosse? Está disposto a beber do cálice? Então é isso que acontece. Pedro, quando chega no momento ali de ser provado, ele não aguentou beber daquele cálice naquele momento. E o que ele fez? Ele negou Jesus. Nunca vi esse homem, nunca ouvi, não conheço. E a Bíblia diz que veio o sinal, né? Antes que o galo cante 3 vezes tu me negará. E aconteceu. E quando aconteceu que veio o sinal, ele se lembrou do que Jesus falou. E aí ele ficou, irmão, destruído por dentro. Porque tem momentos na nossa vida que a gente fala que a gente vai ser fiel ao Senhor, que a gente vai caminhar com Ele, que a gente nunca vai abandonar Ele, mas fala na emoção no momento. E depois que o tempo passa, a gente se esquece daquilo que a gente prometeu para Jesus. Depois que o tempo passa, a gente se esquece que a gente prometeu que ia ser fiel a Ele, que nunca ia abandonar Ele. E quando vem a provação e vem a luta, quando o inimigo começa a se levantar, a primeira coisa que dá vontade de fazer é largar Jesus. A primeira coisa que dá vontade de fazer é largar Jesus. Não foi diferente com Pedro, irmãos. E por que Jesus permite que essa história fique agora escrita e foi narrada e foi contada? Ou por que Ele permitiu isso? Que é para ficar de sinal para nós. Que nós precisamos ter um posicionamento diante de Deus e não olhar mais para trás. O que a Bíblia conta? A Bíblia conta que Pedro, ele nega. Mas após Jesus ressuscitar, Jesus aparece de novo para eles. Pedro fica envergonhado, irmãos. Pedro chama os seus irmãos para voltar à vida que tinha antes. Em vez de continuar o que Jesus ensinou para eles, eles foi pescar. E a Bíblia fala que eles aparecem na praia e começam a falar com Pedro, e todo mundo ali ouvindo e vendo. Pedro fica envergonhado. Jesus pergunta para ele 3 vezes: Pedro, me amas? 3 vezes foi que Pedro negou Jesus. Jesus pergunta 3 vezes para ele: tu me amas? É necessário você confirmar o que você fala, Pedro. E Pedro fala 3 vezes, as 2 vezes, na terceira ele fala: tu sabe todas as coisas. A Bíblia fala que Pedro fica magoado na terceira vez que Jesus pergunta. Jesus fala: então apacenta o meu rebanho, Pedro. Isso quer dizer, sabe o que? Nós não podemos largar o Senhor por causa das adversidades que vêm. Nós não podemos largar o Senhor por causa das lutas que vêm. Nós não podemos largar, não devemos largar o Senhor por causa das provações que se levantam. A prova do amor, irmão, é a prática. Esses dias eu preguei sobre isso. Esses dias eu falei sobre isso aqui na igreja. Que o amor não é o que se sente, é aquilo que você faz. Amor é um verbo. Quem ama trata bem, não maltrata. Quem ama é fiel, não é infiel. Quem ama obedece, não desobedece. Quem ama trata com amor, não trata com desprezo. E aí Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E 3 vezes ele fala que amava. Jesus fala: falta agora só prática, porque você é bom de conversa, Pedro. Você fala, tu não é boa, né? Mas olha, vou falar uma coisa para você, Pedro. Quando tu te converter, olha só, irmãos, estava 3 anos caminhando com Jesus e não era convertido. Aí Jesus fala assim: ó, quando tu te converter, Pedro, tu vai fortalecer os teus irmãos.
através da tua vida, a tua família também vai ser levantada. Você está entendendo a importância que tem, irmãos, da gente estar buscando o Senhor de verdade e se convertendo? Que converter quer dizer mudar. Porque muitos de nós estão muito tempo caminhando, está muito tempo buscando, mas de maneira errada, porque não se converte, não muda. A gente só serve no ambiente, sai do ambiente e volta a ser a mesma coisa. E é isso que tem que mudar na nossa vida, a maneira de nós nos comportarmos dentro da nossa casa, no seio da nossa família, no nosso trabalho, onde você estiver. O nome do Senhor tem que ser glorificado através da sua vida. Foi por isso que ele falou para Pedro: Pedro, quando tu te converter, tu vai fortalecer os teus irmãos. E a Bíblia fala que Pedro, ele se arrepende, Pedro se coloca na brecha, e Pedro agora vai pregar, irmãos. Na primeira pregação de Pedro, 3.000 almas se convertem. Você está entendendo o que é isso? O Senhor está querendo, irmãos, aleluia, mudar o nosso caráter. O Senhor está querendo mudar a nossa maneira de pensar e de viver. O que acontece aqui, aleluia, é algo tremendo, porque aquela mãe chega para Jesus e pede para colocar um filho à direita e à esquerda, e não se preocupa com os outros 10 que estavam ali, os 10 discípulos. E os 10 discípulos que estavam ali começaram a discutir entre si, ficaram revoltados pelo fato daqueles dois ali estarem numa posição que eles achavam que seria de mais honra do que a deles. E Jesus mostrou para eles uma coisa, que no reino, irmãos, o maior é aquele que se coloca como menor. No reino, aleluia, aquele que é maior é aquele que serve, não é aquele que é servido. Quer ser grande no reino de Deus? Quer ser reconhecido pelo céu? Então comece a servir. Comece a servir. Sirva ao teu irmão, sirva à igreja, sirva dentro do teu lar. Seja um servo de Deus verdadeiro, seja uma serva de Deus verdadeira. Porque, irmãos, esse título de servo de Deus e servo e serva de Deus é um título que é muito usado por aí, aleluia, mas poucos realmente entendem a profundidade que tem esse servo. Porque a palavra servo quer dizer escravo. É aquele que tem um senhor, que quer dizer dono sobre si. Você já não se pertence, você pertence a Jesus. Então aquele que é servo não procura fazer mais a sua vontade, mas faz a vontade do seu Senhor. E isso, irmãos, é o que Jesus está buscando. Ele está ensinando os discípulos uma coisa, aleluia, sirva ao teu irmão, aleluia. Entre os discípulos ele está dizendo assim, ó: qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. No verso 27 está dizendo. Quer ser reconhecido por Deus, pelo céu? Então aprenda a servir o teu irmão. E servir o nosso irmão, irmãos, não é fácil. Servirmos uns aos outros não é fácil. Porque muitas das vezes você vai lá para servir e nem sempre o que você serve a pessoa está disposta a aceitar. Eu vou te dar um exemplo do que é isso. Vamos supor que você vai numa festa. Aí chega na festa, aí você vai servir, você está feliz porque tu vai servir as pessoas, você quer que as pessoas comam bastante, né? Você quer que as pessoas bebam bastante refrigerante, né? Bebam bastante água e tal, aquela coisa toda. Aí quando você chega, aí você vem, irmãos, aí você traz, né? Aquela bandeja com aqueles salgadinhos, aquela coisa toda. E aí quando chega na mesa que você vai servir, a pessoa fala assim: quero não. Toda pessoa que serve, ela se sente mal nesse momento. Por mais que seja o trabalho dela, ela não se sente bem. Tanto que depois que a pessoa diz não, a primeira vez, aquela pessoa que passou ali dificilmente vai passar ali de novo, vai demorar muito para passar de novo ali. Porque ela ficou magoada, sentida por ter sido rejeitada no momento de servir. Vocês estão entendendo? Ontem eu preguei numa igreja, era a festividade da igreja, e quando terminou o trabalho e tal, os irmãos felizes, né, servindo, estava feliz servindo.
né? E aí vinha, né, cachorro quente, refrigerante, vindo servindo na bandeja, né? Mas eu estou num processo de, eu tenho que emagrecer, né, irmão? Estou meio redondo, eu estou evitando algumas coisas. Aí eu falei, não, eu já jantei, eu tinha melhor jantado, eu janto cedo para poder já, né, até a hora de dormir, não dormir passando mal, né? E aí eu falei, não, já jantei, eu tô igual o BRT, eu brinco assim, então eu tô lotadão, não, obrigado. E, mas dá para ver que a pessoa não ficou feliz porque tu não pegou. Ah, pega aí. Ah, só umzinho, né, assim. Aí o irmão que estava perto de mim, aí, toma um refrigerante. Ah, refrigerante eu não quero não, mas se tiver uma água, né? Quem está servindo se sente como, irmão, naquele momento? E foi todo feliz pensando assim, olha, eu vou te dar um refrigerante. Não vai nem pagar por isso, eu não quero não. Então servir não é fácil, porque quando você está no reino de Deus fazendo a vontade de Deus, mesmo que você esteja fazendo a vontade de Deus, e muitas vezes você não será aceito pelo que você estará servindo. Você pode querer dar o melhor, mas no momento para aquela pessoa não é o melhor para ela. E nós temos que entender que no reino de Deus é assim, nós temos que continuar servindo mesmo assim. Eu não tenho que me magoar por isso, eu tenho que continuar servindo, porque se Deus me chamou para servir, eu preciso entender que eu tenho que continuar fazendo o meu papel, a minha parte em servir. Não é fácil servir. Não é fácil servir. Aí tá na obra, o servente vai lá fazer a massa, né? Aí ele está lá, ele, irmão, peneirou, botou o cimento, misturou, jogou para lá, jogou para cá, molhou, aí botou dentro do balde. Aí quando vai entregar para o pedreiro, aí que joga lá, pedreiro, essa massa não está boa não, volta com ela para lá e faz de novo. Como é que a pessoa se sente? Mas ela tem que servir, a massa não está do jeito que o pedreiro quer para usar, mas quem está servindo se sente mal aquilo ali. Está cansado, já fez tanto para ela chegar até ali, agora ele vai de volta. Mas faz parte. Quando nós aprendemos, irmãos, que servir, aleluia, exige de nós uma coisa chamada humildade. Porque servir exige de nós humildade. Você continuar servindo mesmo que você não seja bem entendido no momento que serve. É a humildade de entender, irmão, não levar para o pessoal, não levar para o coração, e nem ficar de birra, e nem tratar os outros como inimigo, continuar servindo. Deus me chamou e te chamou para servir. Eu vou te dar um exemplo do que é servir. Uma mãe tem filhos. Por mais que o filho seja desobediente e rebelde, ela não vai deixar de fazer a comida com o tempero que ela faz de normal. Ela quer que o filho até elogie a comida. Tá boa. Né? Porque faz parte do processo. Quem aprendeu a servir é assim. Mas quem não aprendeu a servir, tá bom, isso aí não gostou, vai lá e faz melhor. Vira as costas e sai. É porque não aprendeu a servir. Porque se sente mal em ter que fazer. Está fazendo por obrigação. Então, é diferente uma coisa da outra. Quando aprendemos a servir, irmãos, nós sentimos o prazer de fazer. E aquilo que nós vamos fazer, naquilo que vamos fazer, o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque independente do momento que seja, independente daquele que está ali sendo servido, se vai receber bem aquilo ou não, você cumpriu o teu papel, você fez a sua parte. E aí Jesus começa a mostrar para os discípulos, olha, servir não é fácil. E servir não deve ser uma competição. Quanto mais puderem servir, melhor será, porque mais o reino vai crescer. Foi por isso que Jesus falou, orai, ele ensinando os discípulos, orai para que o dono da seara envie trabalhadores. Vê, está branco, pronto para colher, mas poucos são os trabalhadores. Orai para que o Pai envie trabalhadores. Então não tem que haver competição, até mesmo porque a obra é muito grande e ninguém suporta fazer tudo sozinho. Então tem que aprender a conviver, aleluia, com aqueles que estão sendo levantados por Deus para me ajudar, aleluia, a carregar o fardo, a levar, aleluia, os feixes que são pesados.
Então o reino de Deus não deve ser visto como competição. Entenda isso, irmãos. Todo aquele que quer servir não quer ser visto. Todo aquele que quer servir não quer ser visto. E a questão de ser visto que eu estou dizendo é que não fica procurando ser honrado ou se receber tremendas pelo que fez, porque faz porque ama. Se acontecer de ser honrado, se acontecer de ser visto, é pelo bom trabalho que está sendo feito e executado. E eu vou dizer uma coisa para você: se você fizer bem para o Senhor, lá de cima papai vai estar vendo tudo o que você fez. E aí ele vai começar a honrar a você. Aí ele vai começar a te honrar. Por quê? Porque você entendeu a lógica do reino. Você entendeu a lógica do céu. Você entendeu a lógica de fazer a vontade do Senhor. Você entendeu a lógica de servir ao Senhor. A batalha, irmãos, é travada. Porque o inimigo tenta colocar dentro de nós o orgulho. O inimigo tenta colocar dentro de nós o orgulho. E toda pessoa orgulhosa são pessoas que estão em busca, de alguma maneira, de receber holofotes. Normalmente, pessoas orgulhosas são pessoas que acham que são só usadas. Então elas se fecham naquilo ali, irmãos, e fica exigindo a honra. Aí não desce, não se humilha diante da vontade de Deus, não obedece, começa a achar que Deus que precisa dela ou dele, bate no peito e fala: não faço, não sou obrigado. E tudo isso do céu, Deus está vendo como nós estamos agindo como servos, se estamos servindo ou queremos ser vistos. Aí tem um problema nisso. Como Deus vai te ver, que é o problema, porque Ele pode te ver como um bom servo, aquele que faz além daquilo que o Senhor manda, mas Ele também pode me ver ou te ver como negligente, aquele que muito mal faz o que é mandado, e quando faz com raiva. A Bíblia conta a história e fala que Jesus, ele conta que certa feita o dono, saiu, foi viajar e deixou com cada um dos seus servos um talento. Para um ficou com um talento, o outro ficou com 2, o outro ficou com 5. Cada um tinha uma quantidade de talento, e aquele talento era como se fosse um determinado valor. Vamos supor, para um deixou com 1 salário, o outro 2 salários, o outro 5 salários. Valor em dinheiro, deixou com eles. Falou: olha, quando eu voltar, vou deixar com vocês vão ser responsáveis por isso que eu deixei na sua mão. A Bíblia fala que aquele que tinha um talento, ele pensou assim: eu vou guardar esse talento, bem guardadinho, para quando ele voltar, entrega do jeito que ele me deu. O que tinha 2 falou assim: sabe o que eu vou fazer? Ele confiou em mim. Olha a diferença. Ele confiou em mim. Poxa, ele me deu 2. Eu vou investir. Eu vou investir esses 2 que ele me deu, vou fazer isso aí crescer, e quando ele voltar, eu vou devolver a ele com juros. E cada um, o outro que recebeu mais, investiu também. E quando o Senhor volta, que ele vai cobrar dos seus servos aquilo que ele entregou na mão, aquele que tinha um talento falou assim: sabendo eu que tu colhe aonde não planta. Olha o pensamento que o servo tinha do Senhor. Olha o pensamento que o servo tinha do Senhor. Colhe aonde não planta. Administrar só é mole. Quero ver meter a mão. Aqui a gente mete a mão para fazer e fica só mandando. Administrar é mole. Pegou aquele talento, escondeu, guardou. Quando o Senhor chegou, sabendo que o Senhor é exigente, colhe aonde não planta, eu guardei o talento e estou te devolvendo do jeito que tu me entregou. Aí, não perdeu nada, tá? Do jeitinho que tu me entregou, estou te dando. Os outros que tinham multiplicado foram chamados de servos bom e fiel.
Aquele que achou que com aquele sentimento de orgulho, tá aqui, do jeito que tu me deu, estou te devolvendo. A Bíblia fala que aquele que pensa ter alguma coisa, lhe será dele tirado e dado para aquele que tem. E ele chama ele de servo mau e negligente. Sabendo tu que eu, como Senhor, sou exigente, como você falou, que colha onde não planto, por que você não pegou o que eu te dei e colocou para render juros? Servo mau. E essa maldade, irmãos, precisa ser tirada de nós. Essa maldade precisa ser tirada da nossa vida. Porque Deus, Ele está olhando para mim e para você, Ele confiou algo na minha mão e na tua mão. E o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus confiou na minha mão e na tua mão? Mas é só isso que eu tenho que fazer? Porque, não, irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Aleluia, se eu chegar aqui na igreja e tiver acontecido alguma coisa, que estiver suja a igreja, se passar um animal entrar e defecar, se não tiver quem limpe, eu vou lá e vou limpar. Sem problema nenhum, não, que eu sou pastor, não vou limpar não, deixa para outra pessoa limpar, esperar alguém chegar. Limpa isso aí. Não, irmão, se tiver que eu limpar, eu vou lá limpar. Tem aqui água, né, tem suco que trouxeram aqui para mim, mas se não tiver quem traga, antes de pregar, eu vou trazer um copo, vou deixar aqui, eu mesmo vou pegar e vou beber sem problema nenhum. Isso não vai fazer cair minha mão. Se tiver alguém pregando aqui e não tiver quem sirva, se eu puder me colocar na posição de ir lá pegar aquela água e servir quem estiver pregando aqui, eu vou fazer. Sabe o que eu entendo no reino de Deus? Que servir não me fere. Que servir para mim é um prazer, porque, irmãos, lá no mundo, lá fora, às vezes muitos de nós, não estou dizendo que seja o caso de todos, mas muitos de nós servimos debaixo de obrigação. Você está num trabalho, você coloca lá o seu currículo, alguns passam por humilhação, o ego é ferido, sabia? Porque quando você vai passar pela entrevista, tem mais 50 lá na tua frente, e você vai ter que se explicar muito bem ali, para saber se vai ser escolhido, tem que esperar em casa. E às vezes tu se preparou durante anos da tua vida, mas tu nem sabe se você vai ser qualificado para aquilo ali ou chamado. E quando você chega lá, você tem que assinar que durante o momento do trabalho você dentro do teu currículo colocou que estava disposto a fazer de tudo ali, ajudar para poder crescer, evoluir na empresa, vai ser cobrado por isso, porque você assinou algo. E quando chegar, se fizer corpo mole, tu vai levar advertência. Se você faltar, mas eu estou com dor de cabeça, eu fui no médico, me deu atestado, perdeu o dia. Quantos jovens, irmãos, que às vezes dentro de casa, só dando exemplo, tá? Dentro de casa, às vezes a mãe falava assim pro filho, vai lá arrumar a cama lá que você dormiu, pelo menos faça isso. E a mãe às vezes pede pro filho arrumar ali, às vezes só a cama. E aí sai xingando com raiva e não quer arrumar, não faz nada. Aí depois quando chega na época de ir pro quartel, que chega lá dentro, lá, irmãos, aí vem um estranho e fala assim, tem que arrumar isso aí. Tá, não arrumou direito não tá mosticado, vai dormir no quartel hoje aí, não vai para casa não. Aí passa por humilhação por um estranho. Quantos jovens, homens, mulheres, que olharam para o crime e achou que ali era um local que eles iam ser aplaudidos, né? Por causa da ostentação. Aí chega lá, irmãos, aí colocam algo na mão da pessoa, aí ela acha que ela está ali por cima, está responsável, mas se perder ela paga com a vida. Quantos? Perdeu, mas não tem culpa assim, bota a mão aí. Irmão, é paulada, quebra perna, quebra braço, e se não perde a vida. Aí quando chegamos na presença de Deus, que Deus tira todas essas coisas aí do mundo aí, que aconteceu na nossa vida lá fora, e nos traz para a presença de Deus, aí quando chega na hora de servir a Deus, a gente coloca desculpa. A gente diz que não pode, a gente diz que não dá, a gente diz um montão de coisa, mas quando chega lá fora para o homem, passa por humilhação. Ainda houve assim, se não quiser fazer, tem um montão lá fora querendo. Tem um montão de currículo lá esperando lá para ser chamado. É assim. E aí tem que baixar a cabeça e ir lá. E no reino de Deus é diferente. Por quê? Porque aquilo que você faz, irmão,
não é debaixo de humilhação, não é debaixo de esculacho, não é debaixo de opressão, colocando medo, dizendo vai perder, não, aleluia. Pelo contrário, quanto mais você está fazendo, mais o nome do Senhor é glorificado na tua vida e mais Ele te exalta. Quantos de nós, irmãos, não era reconhecido como nada para a nossa família, onde a gente morava, entre os nossos seios de amigos, e depois que Deus faz a obra, as pessoas olham para a gente, vê a mudança, vê a diferença. É um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é um servo do Senhor. Quantos que olhavam para nós e tinha medo, e depois que o Senhor mudou a nossa vida, veio nos pedir oração e ajuda para serem libertos? Isso é honra de Deus, irmãos. Isso é honra, isso é Deus honrando. Servir a Deus, aleluia, é servir um Senhor que é fiel e que não fica devendo nada. Não fica devendo nada. Ele cuida da gente, irmãos, nos mínimos detalhes. Ele cuida de mim, de você, nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Então, irmão, aprenda, irmãos, isso, que quanto mais você servir a Deus, mais o Senhor vai te honrar, mais Deus vai te honrar. Sirva na obra do Senhor, seja alguém útil, seja alguém que tenha utilidade na obra de Deus. Procure ter utilidade. Procura ver quais são as necessidades na obra do Senhor e se coloca à disposição. Irmãos, ontem na igreja que eu não era nem para ser o preletor. O amigo me chamou para poder ir para cooperar com eles no aniversário da igreja e falou assim: pastor, te pedi um favor, meu amigo, se você puder me socorrer. Eu falei: fala, o que é? Tem como trazer a guitarra? Aqui a gente não tem instrumento aqui. E o amigo que ia trazer deu problema na guitarra dele, não pôde. Eu falei: não, tá bom. Aí antes de sair eu passei aqui, irmão, peguei a guitarra, peguei a caixa de som, levei e fui na intenção só com um músico, né? Só para tocar, né? Aí tem uma calça vermelha que eu usava, eu botei até a calça vermelha, eu falei: vou só tocar mesmo. O terno já estava dentro do carro, deixa estar dentro do carro lá, botei a calça vermelha, botei a camisa dos atalaia aqui da igreja e fui. Todo feliz, eu sou Aí passei a mão na Bíblia, até da minha esposa, a Bíblia de Florzinha. Só não podem me chamar de Florzinha, mas a Bíblia é. Aí levei a Florzinha, só a Florzinha só de Jesus. Aí levei a Bíblia de Florzinha da minha esposa, botei no carro e fomos. Tá, pra Vitória. Cheguei lá, liguei o instrumento, aí tinha um irmão lá que estava lá com violão, se esforçando, tocando bem, tudo, estava legal, né? Aí liguei ali a guitarra, aí começamos ali a tocar, ajudar a igreja, irmão, ser útil é muito bom. Eu estava muito feliz, irmão, porque eu estava sendo útil, porque eu vi que a igreja tinha uma deficiência, uma necessidade, e eu pude ajudar. Aí, está quase terminando ali de tocar ali, o pastor vem no meu ouvido e fala assim: preletor não vai vir não, tu vai pregar. Ui, Jesus. E agora? Ai, meu Deus, qual é o tema do... Ele não tinha, ou ficasse onde tinha na parede tema, alguma coisa escrita, não tinha nada escrito. Falei: Jesus, cadê a carta que ele mandou? Eu peguei, abri no celular rapidinho assim, e estou tocando e estou olhando no celular, para ver onde estava lá a carta que ele mandou. Aí abri lá o tema, lá, falei: Jesus, tá bom. Aí peguei a Bíblia do lado, tocando com a Bíblia do lado. Aí peguei, vi lá o que era, aí trouxemos a mensagem, foi uma bênção. Mas a parte que me alegrou foi eu poder servir, foi eu poder ver na igreja a necessidade e eu preencher aquela necessidade. Que culto maravilhoso, irmãos. Que culto maravilhoso. Que coisa boa. Na outra semana eu preguei em outra igreja, aí cheguei na igreja lá, né? E aí fui para o altar, né? Eu estava ali ligadinho com Deus e tal, aí daqui a pouco, aí está o irmão se esforçando lá no violão, tocando, a equipe cantando de louvor. Aí eu olhei assim, a bateria vazia, eu falei: Jesus. Aí o pastor: tem baterista aí não? Tem não, posso tocar? Pode, vai não. Eu deixei a Bíblia no altar e fui lá para a bateria. Irmão, glória! Que culto maravilhoso, irmão. Animou a bateria, animou, irmão, era só o violão, né? Quando eles ouviram o som da bateria tocando, aí olharam assim, ficaram até, aleluia, cantaram até mais, irmão. Porque é bom quando você vê a necessidade, você pode fazer alguma coisa. Deixa eu falar para você, Deus está contando contigo. Deus está contando contigo.
Na outra semana eu fui pregar em outra igreja. Aí, eu até mandei um zap pro amigo lá, se tu estiver vendo, se minha Bíblia está aí, tu me devolve, em nome de Jesus. Eu mandei para ele pelo zap, falei, eu acho que tinha assim minha Bíblia aí, dá uma olhada aí depois, boa de estudo. Eu falei, dá uma olhada aí para mim, em nome de Jesus. Aí cheguei lá para pregar, fui chamado para ser o preletor. Aí estou lá ligadinho, aí daqui a pouco eu estou olhando, a bateria estava vazia. Falei, não tem ninguém para tocar aí não? Tem não. Falei, posso tocar? Pode. Desci lá, irmão. Ele estava na guitarra, o pastor lutando igual eu aqui, né, com a guitarra. Aí o irmão lá no contrabaixo, teclado ao mesmo tempo. Mas não tinha como ele sair para a bateria também. Falei, posso? Pode. Falei, vai eu para a bateria de novo, irmão. Irmão. Aí tô tocando. Daqui a pouco veio o filho do pastor, que não estava na hora lá, né, desse tamanhozinho assim. Aí chegou assim, posso tocar? Falei, claro que pode. Levantei, voltei para voltar. Deu uma cortada na cabeça, ele está lá se esforçando, tocando, né? Irmãos, é muito bom ser útil. Seja útil. A gente faz parte de um grupo de missões que trabalha com evangelismo nas comunidades. Já estiveram aqui com a gente. Fomos para lá para poder evangelizar, tal, beleza. Cheguei lá, irmãos. Que luta para poder ligar o som. O som não ligava. E desespero, e tá para lá, e corre para cá, e corre para lá. Falei, Jesus, me dá sabedoria, Jesus. Me dá sabedoria, que o diácono Daniel não está aqui, ele é eletricista, eu não sou, não quero tomar choque. E falei, alguém tem uma chave de fenda? Eu sou metido, né, irmão? A gente não sabe muito, mas a gente dá uma, se mete numa coisa ali, né? Tem alguma chave? Aí arrumaram uma chave de fenda. Aí eu peguei, falei, deixa eu dar uma olhada nesse negócio aqui. Ah, mas tu sabe? Não, deixa eu dar uma olhada. Eu vou falar que não sei, senão eu achar que ia pegar fogo em tudo, né, irmão? Aí eu peguei, não, vamos testar isso aqui. Aí testei aqui, testei ali e falei, o problema deve estar aqui. Aí virei lá a caixa que estava lá e fui olhando, fiz tudo ligadinho, não tinha nada queimado, né? Aí eu falei, peraí. Aí eu peguei o disjuntor, parecia que estava até bom, né? Aí vamos fazer um teste, vou tirar esse disjuntor daqui. Aí eu peguei e pensei, como é que o diácono Daniel ia fazer para tirar o disjuntor? Fiquei pensando assim, né? Ele é o cara da luz, né, irmão? Ele que liga e desliga. Aí eu peguei, tirei o disjuntor, desliga da tomada. Eu não sou bobo de tomar choque. Tem gente que fala que é bom pro coração, mas eu não quero saber como é que é não. Aí eu fui lá, emendei, botei direto. Falei, liga agora aí, liga o som. Tum, ligou o som. Irmão, foi uma bênção. Oh, glória, todo mundo feliz. O ar livre foi uma maravilha, estava no meio da rua, imagina. O pessoal estava querendo até parar, até desistir do ar livre, irmão. É bom ser útil. Seja útil para Deus. Oh, aleluia. Deus está contando contigo naquele dia, irmão. Teve uma alma para Jesus. Teve uma alma para Jesus. A mulher chegou ali quebrada, irmãos. Teve uma alma. Imagine se acaba, o pessoal vai embora porque não tem energia. Irmãos, seja útil naquilo que você puder, mas não deixe de ser útil. Sirva! Porque no final o Senhor vai te honrar. O nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida. Aleluia. No reino de Deus é assim, irmãos. No reino de Deus é assim. Então aprenda algo. Deus está contando contigo. Deus está contando contigo. Seja útil para Deus. Sabe por quê? Porque para a gente sabe muito bem como fazer para ser útil quando a gente quer alguma coisa. Quando tu quer alguma coisa, você vai atrás daquilo e persiste, vai até o final. Tu paga o preço que for para conseguir aquilo que você quer. Mas quando é para o Senhor, irmãos, a gente diz que não dá, a gente diz que não pode, a gente diz que só Deus sabe, mas realmente só Deus sabe que se fosse para a gente fazia. A gente não tem tempo para Deus, a gente não tem tempo para buscar, a gente não tem tempo para estar na casa do Senhor, mas deixa a enfermidade entrar na casa, deixa o espírito da tribulação entrar na casa para ver, irmãos, como se a gente não vem até com sono para a igreja. Tu dorme na cadeira, mas em casa tu não fica. É ou não é? Sabe por quê? Porque tu sabe aonde é que está a vitória. Aquilo que é para a gente busca. Agora, o que é para Deus? Vai a pergunta para você. Você tem pensado naquilo que é para Deus? Aquilo que Deus está contando contigo? Aquilo que Deus está esperando de você? Porque todos nós que estamos aqui recebemos um talento da parte do Senhor. Deixa eu dizer para você uma coisa. Nunca se diminua achando que você não pode fazer nada.
Deus te deu algum talento, alguma coisa você tem para poder fazer para Deus. Alguma coisa você pode fazer para o nome do Senhor ser glorificado. Então, que desperte dentro do seu coração o desejo de servir a Deus, o desejo de ser útil para Deus, o desejo de ver o nome do Senhor sendo glorificado através da sua vida. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Que o que você faz na obra do Senhor, o nome do Senhor é glorificado por isso. Eu vou dar um exemplo disso, um exemplo simples. No culto passado que terminou, quando acabou o culto, as irmãs fizeram um cafezinho ali, deram um cafezinho, serviu o pessoal que veio a cooperar aqui, os irmãos que vieram, deram um cafezinho para eles, ficaram felizes. A gente estava ali fora ali conversando, aí de repente, aí um deles falou: poxa, o cafezinho estava bom, né? Ou será que ainda tem? Eu falei: vai ali, vem ali. Aí um deles veio, chegou ali perto ali para saber se tinha, só que tinha acabado. Aí voltou e tinha acabado. E, poxa, acabou. Aí eu tô quietinho, né? Que eu já conheço as ovelhas. Aí daqui a pouco vem uma ovelha: espera aí que a gente vai fazer mais. Daqui a pouco voltou mais café. Aí o pastor: poxa, benção, né? Poxa, vocês não têm noção, irmão, do que é quando você serve, como no céu as coisas acontecem. Os irmãos saíram tudo felizes daqui, se sentiram honrados. Você tem noção do que é isso, irmão? E vieram de longe, dentro de um carro só, irmão. Tu viu aquele montão de homem que estava com o tamanho dos homens? Veio dentro de um carro só. O Valdo até falou que bateu o fundo. Ai, meu Deus, dá a vitória do teu filho. Na hora de ir, eu falei: vou até levar dor do meu carro até ali na frente para sair do buraco. Deu pena, irmão. Porque ele ia sair com todo mundo daqui, irmão. Os irmãos entrou, né? O carro, aquela carruagem de fogo começou a deitar assim. Eu falei: Jesus, vou ajudar ele. Entra aqui, meu filho, vamos lá, vamos lá. Irmãos, seja útil. Você está entendendo? Seja útil para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Aleluia. Aonde as pessoas forem vão lembrar que você é uma mulher de Deus, é um homem de Deus, é uma pessoa honrada, é alguém que faz a obra de Deus com amor, é alguém que serve a Deus com amor, é alguém que é útil. Irmãos, eu já vi muitos, mas são muitos elogios que eu já ouvi de pessoas aqui na igreja que Deus transformou, que Deus mudou. Eu vi muitos testemunhos, pessoas me param na rua e falam: poxa, pastor, que bênção, né? Fulano está na tua igreja, Bertano está na tua igreja. Porque eu só tenho medo de falar que a igreja é do pastor, mas a igreja é de Jesus, tá? É só o jeito dos outros falar. Poxa, pastor, como Deus muda, né? Deus transforma, né? Dá uma bênção, aquela irmã, aquele irmão. Irmãos, que alegria que me dá, irmãos. Porque quando o mundo começa a olhar e ver na gente a mudança, irmãos, é sinal que Jesus está trabalhando. É sinal que o nome dele está sendo glorificado. Porque quem olhava para você e não dava nada para você e começa a ver você como uma pessoa de Deus, é sinal que a glória dele está na tua vida, que o brilho do Espírito Santo, aleluia, está causando ofusquez no olhar do inimigo. O inimigo consegue te achar mais mal, irmão, porque o brilho é muito forte e o inimigo tem que se afastar. Então eu quero deixar essa mensagem para você nessa noite. Você pode ser muito mais. Você pode ser muito mais. Você pode dar muito mais. Você pode vencer. Aleluia. Você pode levar o nome do Senhor a ser glorificado muito mais. Então não fique, irmãos, no cantinho da indiferença. Não fique no quadradinho da indiferença, no cantinho da indiferença. O cantinho da indiferença é o cantinho daqueles que, tanto faz, tanto fez. Não seja assim, não faça isso. Aleluia. Faça questão de ter utilidade. De ter utilidade. Uma vez eu cheguei numa igreja e sempre acontece, tem igreja, negócio de música é uma luta. Aí eu cheguei numa igreja, né? Daí tem alguém ali para tocar instrumento? Ele tem. Tem alguém para tocar instrumento? Ele tem. Tá, mano, só vitória. Eu fiquei um pouquinho triste, que eu gosto de tocar também, né, irmão? Mas eu fiquei feliz porque saber que tinha pessoas ali que ia tocar. Daqui a pouco chegou os músicos, glória, só vitória. Entendeu? Que a gente às vezes quer ser tão útil, né, irmão? A gente não pode atrapalhar os outros de ser também, não é verdade? Amém ou não amém? Amém. E ali, irmãos,
Eu glorifiquei o nome do Senhor, porque eu vi, irmãos, que é bom você ter utilidade. Seja útil, seja útil, seja útil, porque através da tua utilidade o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém ou não amém? Aplauda ao Senhor Jesus bem forte nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, né? Deus é fiel. E a fidelidade do Senhor Deus dura para todo sempre. Nós vamos ouvir a união de mulheres louvar o Senhor. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Enquanto as irmãs se preparam, o presbítero está com a oportunidade para dar uma saudação.